disciplina de inteligência artificial computacional, eu envio um e-mail, né, no término das aulas, com o link das aulas que nós trabalhamos aqui. Então, por exemplo, a atividade que você vai fazer, você pode olhar na aula, né, e localizar como é que nós fizemos durante a aula, certo? O Gabriel está recebendo e-mail, né? Eu mandei um e-mail para o DAC, né? Que o senhor pediu, mas eu não tive retorno depois disso. Alô, professor, tá Opa. escutando? Sim. Não estou escutando. Não, tá me escutando? Ninguém tá me escutando? Não, aqui Alô. tá normal. Lucas? Eu vou falar com ele aqui. Ah, tá. Tá normal. Deixa eu olhar aqui na lista dos e-mails. Alô. Lucas. Gabriel. Seu e-mail é Gabriel Dercílio? Isso, Dercílio08. Então, Gabriel, eu mandei um e-mail para você contendo o link da aula de hoje, por exemplo, as aulas gravadas. Deixa eu ver se eu recebi. Deixa eu ver aqui quando que eu enviei, só para que a gente possa sincronizar aí. Eu enviei inteligência artificial computacional de dia 19, né? Foi nossa última aula. Ah, não, eu recebi sim, o link das aulas e as gravações anteriores. Isso. É que eu achei que o senhor tinha mandado e-mail novo, recente. Não mandei. Aí a questão de hoje, assim que nós terminarmos nossa aula de hoje, encaminharei novamente, né, os links das aulas, e aí lá no nosso AVA você poderá estar aí vendo no pós-aulas atividades, como também acompanhando pelas aulas gravadas, né? Entendi. A atividade eu mando nesse DAC aqui também, né? Isso. Mande nesse DAC aí para a gente seguir aí com a nossa disciplina. Então, nesse momento, já estamos até num certo momento meio crucial, porque hoje é o dia 26, né? Nós teremos a próximo dia de aula, que será a nossa prova oficial. Você já tem o calendário das provas? A gente tem um calendário acadêmico. Aí lá diz, né, que Então, lá diz essa informação, né? Deixa eu abrir meu calendário acadêmico, mas lá fala que a semana de prova será essa segunda semana de abril. Mas aí a próxima aula do senhor é feriado, né? Isso. Exato. Então, as provas oficiais ocorrerão do dia 5 ao dia 9, né? A semana, né? Então, nesse contexto, como é que nós faremos? Eu vou disponibilizar um link para vocês aí participarem da prova. Será disponibilizado no primeiro encontro, no momento pós-aula, eu vou colocar o link da prova, tá? E essa prova a gente vai estar tentando fazer aí do que vocês têm aí de material, né? O que vocês vão ter de material, a gente vai estar tirando as questões deste material que vocês já estão aí com ele, né? Inclusive, hoje é o material da aula 6 e 7, tá? Aí vocês poderão usar esses materiais como recurso para desenvolver a prova. Então, nossa prova vai ocorrer então dia 9, né? Devido à questão da semana que vem ser um feriado. Eu vou colocar as instruções lá, então, quando você tiver as informações, porque eu não sei se a prova poderá ficar a semana toda aberta. No semestre passado, se vocês lembram, né, nós deixávamos as provas durante a semana aberta, então no dia 5, né, iniciávamos a abertura das provas e fecharíamos dia 9. Eu acho que seria bom sim, professor. Então, vou conversar com o coordenador do curso se vamos manter a mesma estratégia. Se for mantido, será dessa forma, né? Então, eu explicar. Acredito que já teremos essa informação no início da semana que vem. Aí vocês acessando o AVA, no encontro, na aula 1, né, no pós-aula da aula 1, terão as instruções da prova, referente ao tempo dela, né? E ali também aparecerá o link para que vocês venham a fazer. Segundo aqui o calendário acadêmico, são 2 horas para vocês fazerem a prova, né? Mas eu vou conversar com o coordenador se a gente... Porque muitas vezes vocês têm outras atividades, outras situações que acontecem de forma concomitante, né? Ou se vocês puderem, se quiserem também antecipar, fazer, fica a critério, como ficaria aberta a semana inteira para ser feito, acho que ficaria melhor, né? Vixe, é bem melhor, professor, porque a gente está mexendo com TCC, então logo na semana seguinte, que é a semana da prova, já tem a revisão, né, da primeira parte. E vocês também, deixa eu olhar aqui, se vocês têm prova de proficiência. Eita. Deixa eu olhar aqui. Tem as provas de proficiência também que estão ocorrendo. Não, professor, é o último semestre. Fala que não tem esse negócio, não.
Deixa eu fazer o TCC aqui quieto, pô. Pois é, para que ficar fazendo mais coisa, né? Mas a prova vai ser virtual, daquele estilo lá, Sim, com será. chave? Sim. A prova, possivelmente, a proficiência será. Vocês já fizeram proficiência no mês passado, né? Já, no 7º a gente fez. 8º é TCC, poxa, não tá Então, inventando aí. pois é, eu tô olhando aqui ainda, tem um arquivo que eu sei quais farão, até para que vocês possam se organizar aí. Agora não estou achando. Mas a prova de proficiência, se ocorrer para vocês, né, será no dia 17 ao dia 21 de maio. 17 a 21 de maio. Mas aí temos que saber se vocês serão eleitos para tal, né? Não acredito que, conforme o pensamento positivo de vocês aí, vocês não serão. Vamos pegar o contato do professor e fazer junto, né? Eu vou cortar a fibra da Unix se aparecer prova para mim. Se aparecer, tô fora. Não, mas acho que, pelo pensamento positivo de vocês, vocês não terão essa prova de proficiência. Possivelmente. Muito bem, pessoal. Então, vamos retomar aqui. Então, nós estamos aqui na nossa disciplina de inteligência artificial e computacional, trabalhando em cima, principalmente do livro, né, do Norman Rosel. A terceira, eu tenho a terceira edição em inglês. E esse livro é o que está sendo usado aí, principalmente para estar montando a aula de vocês. Caso vocês queiram buscá-lo na internet, tem versões aí. A versão que eu estou usando é a versão completa em inglês. E essa que está sendo usada, então, para nossas aulas. E nesse contexto, seguindo o que a disciplina previa, então, nossa disciplina, ela trata desses assuntos sobre decisões, né? Então, nós falamos, nas primeiras aulas, nós falamos da rede Bayesiana, basicamente, de probabilidade estatística, algumas questões para que vocês pudessem estar aí identificando como trabalhar com as redes Bayesianas, mas isso tudo é um conceito que vocês têm que ter em mente, e como a gente sempre está informando aqui, em cima de agentes inteligentes. Então, a ideia é que vocês tenham aí mecanismos, né, e conceitos que vocês possam estar utilizando, principalmente a questão dessas tomar decisões, utilizando recursos que estejam vinculados aí à probabilidade estatística, a questão de funções de utilidade, né? Aí temos a teoria da utilidade, isso tudo para que possam aí criar aí mecanismos de decisão. Muito bem. Então, mais uma vez, a gente vai falar sobre essa questão da decisão, né? Então, a utilidade, e isso aí é uma questão que quando se pensa em um agente inteligente, é evidente que o agente inteligente terá uma missão basicamente a ser desenvolvida, mas nesse conceito da missão a gente tem que estar criando uma função de utilidade. Então, e essas funções de utilidade, muitas vezes, ela poderá estar aí mostrando preferências que poderão estar embutidas aí em cada agente. Quando a gente vem à cabeça aí, por exemplo, um agente que tem a preferência em escolher um corcel, já ouviu falar do corcel? Acho que até hoje, talvez, vocês não encontrem mais ele na rua, né? É bem difícil, hein? É bem difícil. Essa figura é da esquerda, esse corcel está com umas ferrugens ali na porta, né? E aí, do outro lado, nós temos um Mercedes, de uma geração futurista, já basicamente. Então, quando a gente pensa em preferências, evidente que, basicamente, podemos estar criando rotinas que possam aí disponibilizar características nas quais a gente possa estar utilizando aí para estar escolhendo uma preferência entre veículos, né? Como também a questão de conta bancária. O livro do Rosel e Norman, ele trabalha bastante com os conceitos da utilidade do dinheiro e como empregar agente inteligente. Talvez até pensando aí em criar talvez agentes inteligentes que estejam oferecendo créditos pessoais, né, para certos indivíduos. Eu sei que ele menciona bastante exemplo vinculado, né, a questões financeiras, a prêmios de loteria, né, que no caso é mais a questão de usar a questão de ser aleatório, né? Quando a gente fala numa loterias são questões aleatórias, ninguém tem totais possibilidades e informações de se vai ganhar ou não na loteria, né? Então é evidente que são probabilidades, cada jogo contém uma probabilidade de acerto, então tudo isso deve ser avaliado com uma rede para se tomar uma decisão, dependendo do contexto em que está ali envolvido. Professor, até abro um parênteses aí, pode falar.
Interrompendo, se for para uma curiosidade, né? Por isso que até hoje a gente sabe que os computadores não são capazes de gerarem números aleatórios, né? Sim. Porque até hoje não conseguiram burlar essa questão aí de jogos de loteria, né? Questão de aleatoriedade. Exatamente. A aleatoriedade é uma questão complexa, né? Existem até nas linguagens de programação existem questões randômicas, né? Que são classes, por exemplo, se Java tem a classe randômica, mas muitas vezes existem alguns vícios nesse processo que muitas vezes têm que ser ajustados, né? Muito bem. Então, quando a gente está pensando em preferências serem utilizadas, abrindo parênteses sobre loteria também, parece que quem ganhou a mega da virada, ou sei lá, se for uma equipe que ganhou de bolão, né? Até agora não resgatou o prêmio. Então, é uma questão complexa também, né? As pessoas jogarem e não acompanhar os resultados, ou ter extraviado o bilhete premiado, né? Mas essa é uma probabilidade. Então, a pessoa ganha e perde o bilhete premiado, também é uma outra situação que pode acontecer. Muito bem. Essa questão, então, das preferências do agente, nós temos que levar em consideração questões reais. Muitas vezes a gente tem que estar sistematizando isso. Essa sistematização é que o livro aí, no caso que a gente está trabalhando, ela bate em cima basicamente do quê? Sistematizar as preferências de um agente inteligente, que são vinculadas basicamente a tentar modelar as utilidades que você vai ter com esse agente inteligente. Então, nesse contexto aí de 2 veículos usados, aí só se for um agente inteligente que procure veículos para restauração que deveria escolher o Corcel, né? Porque não há outro motivo, né? Uma comparação desse tipo, de uma preferência por um Corcel do que por essa Mercedes, ou a gente analisar veículos novos ou com outras características, né? Mas muitas vezes as preferências a gente vai ter que sistematizar em cima basicamente do que estamos provendo, né? O serviço. Então, se a gente é atrás de veículos para um colecionador, evidente que ele vai estar escolhendo ali, as preferências dele estarão vinculadas aos carros mais antigos, no caso é um carro 73, né? Bem antigo, né? Então, tudo isso deve ser pensado em cima do quê? Da utilidade. Quando a gente pensa nesse critério de escolha de preferências, é modelar em cima das utilidades. Então, basicamente, a escala de utilidades é a avaliação dessa utilidade, né? Então, tem um errinho ali em cima, mas tudo bem. Então, objetivo, né? Quando a gente pensa em agente, então, criar sistemas de decisão que ajudem o agente a tomar decisões racionais dentro de uma preferência estabelecida. Então, a questão da utilidade, né? Eu coloquei uma informação do dicionário sobre utilidade, né? Qualidade útil, né? De que tem uso, festiva ou serventia, né? Então, muitas vezes, isso até quando se trata de agente racional e tem que ser pensado, está lá realmente diretamente ligado ao que esse agente inteligente estará trabalhando, né? Então, como eu mencionei, se nós pensarmos em uma utilidade de agente inteligente sobre um veículo que traga ações futuristas, é evidente que a escolha, ou qualquer outra ação, acho que não tem nenhum critério aí que a gente possa avaliar que traga o Corcel como benefício, só se for para, acho que 2 situações, né? Carros para serem, vamos dizer assim, sofrer acidentes, né? Num filme, por exemplo, que sejam, que bata e se quebrem todo, né? Ou no caso de um colecionador, porque não há como falar que vai estar fazendo uma escolha racional, escolher um carro mais utilizado. Então, essa utilidade estará realmente vinculada diretamente ao que o agente inteligente estará provendo de serviço. E, nesse critério, né, o que vai estar sendo utilizado como recurso de preferência. Então, para tal, precisamos definir a função de utilidade, essa é uma questão que temos que pensar, né, a função de utilidade. E o livro, evidente, vai trabalhar em cima de uma função matemática, que nada melhor que o formalismo matemático para estar definindo essa função, né? E essa dedução de preferência, né, deverá apresentar escolhas que a gente possa estar sendo observados para que ele venha a definir a sua função de utilidade. O livro traz alguns conceitos, então, algébricos para que estejamos aí definindo essa questão da utilidade. Então, nós poderíamos pensar aqui, então, uma escala para se definir a partir de 2 pontos. Podemos usar ali, basicamente, como o melhor prêmio possível, no caso, a função de utilidade daquele estado, né? Seria considerado como essa função de UT aí, UT normal, né? Aqui a menor, um pouquinho menor que o U, né? E esse conceito aqui traz, então, a informação que é o melhor prêmio possível, então, definido ali como UT.
e a pior catástrofe possível, né? Caso aqui a utilidade dessa situação seria esse UT invertido. Então, isso tudo é evidente, trabalhando esse conceito do pensamento probabilístico, é evidente que para se normalizar isso, nós temos que definir uma pior catástrofe possível, estar aí numericamente definindo com valor zero, né? Esse zero seria zero probabilidade, aí, zero chance, né? Ou zero o índice aí de aproveitamento sobre essa pior situação. Ou o T aí, no caso com o T na posição correta, seria o melhor prêmio possível, aí definido por 1, que equivale, na verdade, a 100%. Então, essa escala que o livro indica para que vocês façam, é evidente que vocês têm que pensar qual se encaixaria nessa solução que vocês, porventura, venham a criar, desenvolver, né? Então, o que vocês tiverem em análise, principalmente quem for usar, eu acredito assim, criar agentes que estejam aí avaliando e tomando decisões em cima de grande volume de dados, de forma autônoma, ou seja, que tragam resultado ali para o seu usuário, tem que estar pensando nessas possibilidades, principalmente no que será útil naquele momento ali em que está sendo definido a função desse agente. E aí, nessa questão, se for modelar algebricamente, o Norvin e Ose usam essa definição aí, dessa letra U de utilidade, em cima de um estado de possibilidades, né, no caso com S, definindo, então, principalmente entre essas faixas de valores, do pior catástrofe possível, do melhor prêmio possível. Prêmio, quando a gente fala o termo prêmio, é o objetivo do agente inteligente, né, onde ele vai estar chegando e qual prêmio ele vai estar ali, no caso, qual é a utilidade máxima que a gente deseja que esse agente inteligente nos traga, né? Então, essa escala, para que usou, então? Ela usou lá de 0 a 1. É para que pudéssemos usar, né, dentro dessa escala os conceitos aí de estados intermediários que seriam obtidos via cálculo de probabilidade, né? Então, nós temos ali a probabilidade de UT, sendo que temos ali outros estados, né, que estarão participando deste cálculo. E evidente que cada estado estará ali subtraindo desse perfeito, né, do estado perfeito. Podemos considerar aqui, fazendo uma analogia simples, quando estejamos aí definindo, por exemplo, um sistema de previsão do tempo, né? Então, ele, dependendo da situação, vamos imaginar que o dia ensolarado seja o ideal, né? Então, a partir disso, conforme o número de nuvens, você vai trabalhando com a probabilidade um pouquinho mais reduzidas, esses estados intermediários que a gente estará decidindo, né? Então, a partir disso, a gente consegue, via o cálculo de probabilidade, estar definindo e derivando aí possibilidades de que estejam ocorrendo nessa escala de utilidade. Então, a probabilidade de P é ajustada até que o agente fique indiferente entre o estado e a loteria padrão, né? Então, ali, a partir daí, você vai conseguir definir, nesse cenário, um valor aí hipotético da aproximação do que está ali, quisto esse agente dentro daquele objetivo, tá? Uma vez que isso seja feito, para cada prêmio, temos de todas as loterias envolvendo a esse prêmio. Então, muitas vezes, quando pensarmos em um agente inteligente, ele poderá ter ações. E cada ação, a gente pode estar calculando quais serão as probabilidades de que ele esteja encontrando aquela ação, né? Então, prevendo os estados possíveis aí, evidente que todos, se a gente for analisar um ambiente realmente repleto de diversos estados, mas a gente modelando aí o maior número possível, usando esses critérios de probabilidade, a gente vai ter uma abrangência maior do que vai estar sendo tratado aí como objetivo a ser encontrado. Muito bem. Então, o problema de decisão, agora vamos exemplos, né, de escala de utilidade. Então, a escala de utilidade ele é usada em diversas áreas, né? Então, temos a área médica, transporte, ambiental, né? Tudo é usado, então, uma avaliação em relação à probabilidade associada ao valor de utilidade de uma morte, né, imediata. No caso, a pior catástrofe ali possível, né, no caso vinculado à área médica, transporte, ambiental, a morte imediata, que é a pior catástrofe. Nesse contexto, até usando como parâmetro, a gente pode pensar como a pior cenário possível quando há essa catástrofe aí, ou seja, a vida humana aí, no caso, nesse sentido. E se a gente levar também em consideração, nós temos aí esse problema de decisão, até mesmo quando a gente pega na área médica, eu acho que vocês todos já fizeram exames, né? Muitas vezes os exames eles não são conclusivos, eles não falam assim, 100% que você tenha isso. Eles trabalham em cima de probabilidades, né? Dependendo dos exames que são feitos,
e faixa de valores, né? Ele dá o valor que você foi obtido ali da sua amostra, da sua coleta de material, né? Esse valor que foi usado para que seja feito o exame, aparece ali no exame apenas uma faixa de valores e muitas vezes falando qual a probabilidade de você estar com uma coisa ou não, tá? Isso acontece na área da saúde. E nesse sentido também, se nós analisarmos aqui a questão de transporte, os aviões, né? Então, os aviões recebem uma revisão completa a partir de intervalos entre viagem e tempo de voo. O valor de intervalo está relacionado, então, a essa situação aí de tragédia, né? Então, por que fizeram aí uma estimativa para evitar a tragédia? Alguém quer falar uma coisa? Opa, boa noite! Boa noite, Paulo. Compartilha um pouquinho a câmera aí. Pois é, cara. Mas tá bom. Muito bem. Então, essa questão de estarmos aí, trabalhando em cima dessa situação da escala de utilidade, então, muitas vezes, para que estejamos minimizando aí a possibilidade de um evento ruim. Então, se usa, por exemplo, nessa questão dos aviões, existe uma revisão completa, né, a partir do intervalo de viagem. Então, foi calculado ali que nesse período de viagem, né, intervalo de tempo de viagem e tempo de voo, podemos considerar que esse valor aí seja utilizado como parâmetro para que as revisões ocorram e evitando, é evidente, que diminuímos aí a possibilidade da catástrofe venha a acontecer. Como também aí, isso é uma questão que está aí descrita, os carros são produzidos assumindo um compromisso do custo sobre a taxa de sobrevivência em acidentes. Então, eu acredito que isso daqui é a questão automobilística, eu não sei, né, mas criar veículos pensando que exista aí uma taxa que eles vão sair de circulação e que as pessoas estejam comprando, eu acho que é um pouquinho, talvez, mais exagerado, né? Eu vejo que os carros, muitas vezes, as pessoas adquirem por alguma mudança no comportamento dele, não por destruição. Seria equivalente ao que acontece com os celulares, né? Principalmente os celulares, os iPhone, né? As pessoas ficam aí, iPhone, ou até talvez o Samsung lá, a numeração deles, ficam angustiados quando sai uma numeração nova e eles não têm essa numeração e querem trocá-las, né? Os carros talvez seja nesse quesito aqui. Eu acredito que talvez não... eu citei aqui porque está no livro, mas não acredito que esteja tão vinculado aí a questões de pensamento sobre taxa de sobrevivência em acidentes que venham aí a ser produzidos nos veículos. Só se levarmos em consideração aí a questão da produção dos mesmos com a questão de segurança, né? Aí sim eu concordo. Se for segurança, a gente pode pensar que realmente os veículos, nesse contexto, eles tiveram uma melhoria, né? Todos evitando aí que os acidentes fossem cada vez mais fatais, né? Nessa questão de desmontar o chassi, motor cair, entre outras situações, além do airbags, né? Que facilitem e evitem, tentem minimizar aí a questão dos acidentes fatais. Muito bem. As escalas possíveis que a gente pode estar utilizando, né? É evidente que são apenas alguns exemplos, mas existem diversas escalas possíveis que podem ser utilizadas nesse contexto aí, de estarem mensurando, né, a utilidade. Quando a gente fala em taxa de ruim, né, que é a questão da catástrofe que foi mencionada ali, nós temos esse termo aí, micromorte. Você já falar sobre esse termo micromorte? Não, né? O que é essa micromorte aí, professor? Então, na verdade é um termo americanizado, eu não sei se já está no nosso idioma, mas vem da tradução do livro aí do Norman Roosevelt, que traz esse termo aí com a chance de morte em 1 milhão. Então, quando fala assim, uma micromorte, equivale-se a uma chance de morte em 1 milhão. Então, é evidente que hoje em dia, esse cálculo, se nós fizéssemos analogia hoje, né, no que está sendo empregado esses cálculos, né, seria com a taxa de mortalidade aí do Covid, né? Eles falam aí 1 para 1 milhão, ou na verdade usa até a taxa em cima de 100 mil habitantes, qual é o valor que está tendo de mortalidade, entre outras situações. Então, essas são escalas possíveis de serem utilizadas para que possamos estar criando aí a função de utilidade. Como de qualidade, né? Existe aí a questão de estar usando prêmio, superior, luxo, isso principalmente quando na questão da hotelaria, né? Temos essas possibilidades. Quando também se utiliza para até veículos, outros produtos, que tenta separar a qualidade com algumas siglas, né? A questão do dinheiro também, ela é empregada. E essa questão do dinheiro, como eu mencionei,
é um dos exemplos prediletos aí do livro, que tenta trabalhar com o conceito da utilidade do dinheiro, até inclusive, né? Então, se pensarmos aí em agentes racionais vinculados a questões financeiras, o dinheiro é uma utilidade que tem que ser aí observada. E o dinheiro, como a gente pode estar pensando aqui, tem até aquelas frases, né? Quanto mais dinheiro, melhor. Acho que não existe uma... Talvez seja uma das questões mais interessantes, né? Mas, por exemplo, a gente prefere, no caso aí, quando a gente está trabalhando em agentes que estão vinculados à utilidade do dinheiro, preferem sempre ter mais dinheiro, né? E nessas condições, a gente pode considerar que os agentes inteligentes possuem uma preferência monotônica por mais dinheiro. Essa monotônica diz o seguinte, que é um gráfico que, se nós formos criar um gráfico das preferências do agente inteligente sobre esse tema, ele sempre vai estar querendo mais possibilidade de obter mais dinheiro, né? Não há um parâmetro aí que fala, não, vou atingir tanto, só talvez a espécie humana que possa estar gerando aí, quando atingir um certo valor, vou aposentar, não quero mais trabalhar, quero ficar aí dedicado a outras situações que não seja o trabalho, né? Muito bem. E nesse quesito, muitas vezes, porém, não é uma função de utilidade, pois não diz nada sobre preferência a respeito de loterias e chances envolvendo dinheiro, né? Então, nessa situação aí, a utilidade do dinheiro, quando se está tentando trabalhar em chances de receber mais, né? No caso, em loterias, quando a gente fala loterias, fala em cima de estatística, de questões estocásticas, né? Que acontece do aleatório, a gente vai estar pensando aí que existem algumas situações que possam ser usadas aí como um recurso para que o agente inteligente possa utilizar aí, se ele vai topar a chance de ganhar mais ou de perder tudo. Inclusive, fizemos uma aula anterior sobre isso, né? Fizemos, aliás, um exercício que tinha uma pergunta sobre isso. Se uma pessoa recebesse um dinheiro, um prêmio de televisão, né? E jogando uma moeda justa, se ele deveria aceitar aí, correr o risco de ganhar 3 mil, né? No caso, ele já tinha 1.000 na mão, ou perder esse 1.000 se ele viesse a perder a chance dele. E nesse quesito tem uma situação que pode estar sendo utilizada, né, para definir se ele vai aceitar ou não, né? Que é essa aqui, ó. Então, a utilidade do dinheiro, muitas vezes, ela não é uma função linear. Ela não é linear. A gente não consegue criar uma função para falar qual vai ser aí a tendência de um indivíduo estar aí arriscando, né? Um agente inteligente arriscar o recurso. Até quando a gente utiliza, não sei se vocês já observaram, quando vocês usam Internet Banking, os bancos hoje em dia disponibilizam lá a possibilidade de vocês fazerem investimento pelo próprio aplicativo. E antes de vocês entrarem nesse investimento, eles preferem que vocês façam aí façam um teste, né, para observar qual tipo de investidor você estará se encaixando. E conforme esse investidor, ele apresenta os produtos, e esses produtos estarão aí vinculados a riscos, né, de você ter o recurso, né? Quando fala risco financeiro, muitas vezes o risco está atrelado à rentabilidade. Riscos baixos, rentabilidade baixa. Riscos altos, rentabilidade alta. Esse é o critério que é utilizado. Mas muito bem. Então, uma questão que foi aí observada quando se trabalha com agente inteligente que fiquem vinculada a essa ideia da utilidade do dinheiro, é observar que pessoas que ficam mais avessas ao risco, elas ficam mais avessas ao risco, isso fica vinculado diretamente ao aumento do seu capital. Então, ou seja, quanto mais uma pessoa tenha recurso financeiro, menos ela estará propícia a se arriscar em cenários que ela possa vir aí a ter ganhos até talvez superiores ou não, nesse critério, mas que ela corra os riscos, ela vai tentar minimizar, porque ela já não vai estar tanto, a utilidade do dinheiro para ela já não é tão relevante que vale ela correr riscos para tanto. Então, vamos lá fazer uma análise aqui, né? Então, se, por exemplo, um agente inteligente encontrar uma pessoa, né, que está com uma dívida aí, de 10 mil reais, né, ela possivelmente vai aceitar participar aí de um exemplo de moeda, né, por exemplo, de um tipo de uma competição, se a gente puder pagar para ela os 10 mil reais, se ela ganhar, né,
E mesmo que ela perca e vai ficar devendo até 20 mil a mais do que ela já está devendo, muitas vezes ela vai aceitar entrar nesse negócio devido a ela já estar numa situação complicada, que é diferente de uma pessoa que já esteja financeiramente bem, né? Essa estratégia agente inteligente, a gente pode usar aí o termo, né, em situação desesperadora. Quando uma pessoa está em dívida, ela está mais propensa a agir de forma menos racional, né? A racionalidade dela vai estar tentando reverter o cenário dela. Isso aí, quando vocês observem, aqui no Brasil não tem, legalmente não tem, né? Mas esses cassinos de caça-níqueis, os cassinos em si, que usam software, ou até humanos mesmo, mas o software em si ele também é programado para observar. Quando a pessoa está perdendo, ela tenta recuperar o dinheiro dela, né? E aí que ela vai se endividar mais. E muitas vezes a pessoa que já está um valor bom ali de rendimento, ela não vai tentar, não vai se arriscar, ela vai possivelmente sair do jogo. Então, essa é uma tendência de pessoas que estão aí com maior dificuldade financeira. Então, a utilidade do dinheiro, para ela, e ela vai arriscar por isso, se ela estiver com menos recursos, ela vai arriscar cada vez mais. Aí existe aí essa função aí, que pode se analisar aí quando a pessoa está numa situação desesperadora, ela vai estar agindo de forma menos racional e vai estar aceitando esse tipo de situação. Muito bem. Então, aqui nós falamos da utilidade do dinheiro, basicamente, é o que vocês devem só observar que no agente inteligente desta forma, uma pessoa, quando mais recursos ela tiver, menos ela estará propícia a se arriscar nesse cenário. Tá, mas aí já tem pessoas que conseguem, se arriscam, mas o que elas fazem muitas vezes? Elas deixam um capital específico para esse risco, não empregam todo o seu capital, né? E esse risco então, tenta se minimizá-lo. Diferente de uma pessoa que está realmente em uma situação mais difícil, essa está disposta a arriscar mais do que a outra. Muito bem, então, essa questão da função do dinheiro, a utilidade do dinheiro. Agora, quando também se pensa em estar criando essa função de utilidade, muitas vezes a gente vai estar utilizando funções com multi-atributos. Normal, faz parte. Todo momento, não teremos, eu acredito, situações que não envolvam vários atributos, né, que estarão envolvidos. O dinheiro tem sua utilidade, questões da saúde têm sua utilidade, né, e basicamente eu acho que essas questões estarão envolvidas em muitos agentes inteligentes. Então, aí, se formos modelar aí a ideia de uma construtora que use um agente inteligente para definir a construção de aeroportos e observar quais as áreas e quais situações elas poderão empregar o recurso dela, muitas vezes elas vão usar aí como esse exemplo algumas situações, como aí a morte, o ruído. Esse ruído a gente pode vincular questões a questões de perigo, né, de riscos que estão envolvidos, e ali a parte de custo, ou seja, o valor que está sendo empregado. E nesse quesito, analisando as várias situações, então, uma decisão poderá levar em considerações vários atributos para essa decisão ser homologada, né? Então, decisões podem ser tomadas sem combinar os valores dos atributos em um único valor de utilidade, né? Então, vamos imaginar que tenhamos aí uma situação que seja vencida, colocando vários cenários, em que uma utilidade vence esses diversos atributos. Então, aí se a gente menciona que seja uma questão de dominância, né, entre uma utilidade sobre a outra utilidade, nesse critério aí de escolher um local para se construir via um software que dê aí os parâmetros e, a partir dos parâmetros, defina qual seria o local mais interessante de ser construído, um aeroporto, por exemplo. Então, a utilidade resultante da combinação dos valores, os atributos podem ser especificada concisamente. Então, a ideia é que a união desses fatores, e é evidente que a ideia é que estejamos criando uma estrutura de preferência e utilidade. E também podemos estar citando uma utilidade máxima esperada. Então, esse é outro termo também que o Rosio e Norby utilizam, que é essa questão da utilidade máxima esperada. Nesse critério, a gente pode estar tentando verificar aí o desempenho, né? Então, utilidade máxima esperada do agente inteligente a partir aquele domínio do conhecimento que ele está tratando, quais são os resultados que eu consiga mensurar, que eu consiga trazer aí como benefício e mostrar aí que é a utilidade máxima que ele obteve daquele cenário, né? Conforme a modelagem que for feita.
Então, a dominância, como eu mencionei anteriormente, é pensar esses estados, né? Então, o estado S1 possui valores melhores em todos os atributos que S2. Existe, então, uma dominância total de S1 sobre S2. Geralmente não acontece, né? É uma questão rara de acontecer, mas isso é um termo, né? Dominância está vinculado aí à questão de um estado, né? Com seus atributos, ser melhor em todos os aspectos que o estado S2. Então, nesse critério, a gente pode mencionar o termo dominância. Então, o local S1, no caso, o estado que nós estamos procurando é um local. O local S1 para o aeroporto custa menos, gera menos poluição sonora e é mais seguro, então, do que o S2. Então, podemos mencionar aí, como é um domínio total, né? Podemos usar o termo dominância, então a dominância de S1 sobre S2, que raramente vai se encontrar, na realidade, uma questão desse tipo, né? Muito bem. Está aqui a questão da dominância, em questões de gráfico, né? Um gráfico, identificando aí os pontos, seriam os estados que estariam sendo escolhidos. Então, essa região aí é a região que foi definida como a predominante, né? Então ela seria a escolhida aí de forma determinística, a utilizada no momento. Muito bem. Basicamente, quando se utiliza, então, a definição via esses atributos, a gente se trabalhasse em cima apenas do custo, né? Então, um exemplo de construir um aeroporto com os custos ali envolvidos, né? Então, a distribuição uniforme, então, podemos mencionar aqui 2, a situação 1, né? O local 1 ali. O gasto dele para a construção vai estar variando de 2,8 a 4,8 bilhões de reais, né? Já o S2 poderá valor uniformemente distribuído de 3 a 5,2 bilhões. Então, dada essa informação, que a utilidade cresce com o custo, podemos mencionar que S1 domina estocasticamente S2. Isso não decorre da comparação entre custos esperados. Muito bem. Então, quando não se tem o parâmetro aí, por exemplo, temos uma faixa de valores que é utilizada para se decidir qual é o melhor estado a ser escolhido para essa construção, né? Se levar em consideração, no primeiro momento, falando dominância, em que um é totalmente, em todos os atributos, é melhor que o outro. Agora, levando em consideração apenas o custo, se fôssemos avaliá-lo, né? Muitas vezes os valores estarão entre faixa de valores. Então, nesse critério também deve-se escolher aí, no caso, a melhor faixa. É evidente que se houvesse uma informação de que o custo exato, por exemplo, se soubermos que o custo exato é S1, que teria sido melhor ali pela faixa de valor começar de 2,8 a 4,8, mas que o custo for de 3,8, aí já não é uma situação de tomar a decisão aí mais adequada. Sabendo que o S1 em 3,8, ele se encaixa entre o parâmetro de S2, que é de 3 a 5,2. Então, nesse critério, né, não teríamos como definir aí qual seria o custo melhor a ser decidido, o atributo de custo, porque o valor de 3,8 estaria ali nas possibilidades, como nós mencionamos ali, estocasticamente, aleatoriamente, né, entre os valores. Então, quando se fala que vai se construir de 3 a 5,2, essa estimativa, os valores poderão estar compreendidos nesse intervalo de valores. E aí, nesse critério, se tivermos um dado concreto e uma faixa de valores, para que o agente venha decidir o que estará trazendo o melhor resultado, fica mais difícil que ele identifique, porque está contemplando a faixa de valores ali do outro estado, tá? Então, essa é apenas uma dica, né, de como estaríamos aí identificando aí o que poderia ser utilizado. Muito bem. Basicamente, então, na prática, a dominância estocástica, né, pode geralmente ser definida usando apenas raciocínio qualitativo. Então, aí utiliza-se a ideia de redes probabilísticas qualitativas. Então, a ideia de estar modelando o problema em cima de probabilidades, né, pode trazer aí benefícios e seria a forma mais adequada de estar aí identificando essa dominância estocástica, ou seja, qual dos estados estará tendo melhor benefício, caso não tenhamos valores associados, né? Os valores não existem, os valores são variáveis, então é interessante que esteja modelando em cima de probabilidades, né? E eu acho que é a questão meio mais tranquila de se pensar, né? Se estamos modelando um sistema, né?
E nessa modelagem eu não tenho valores, é evidente que a questão da probabilidade traz aí fatores mais interessantes e ajudam a definir o cenário mais adequado. Então, o exemplo, custo da construção aumenta com a distância para uma cidade. Então, S1 é o mais próximo da cidade que S2. Então, S1 domina S2 estocasticamente sobre o custo. Por quê? Quanto mais próximo da cidade, o S1, ele vai ter um custo menor. Então, nesse critério, a gente pode estar modelando desta forma aí, em cima da probabilidade da proximidade ou valor associado. Muito bem, as preferências sob incertezas. Aqui também traz a questão de dependência de preferências. Basicamente, é quando estamos encontrando parâmetros desses atributos que se coincidam, né? Então, nesse critério aí, de estarmos analisando os atributos desses dois estados, né? S1 e S2, S1, não, desculpa, X1 e X2, desses dois estados que estão aí definidos, tendo esses atributos de ruído, custo e morte, nisso vinculado à questão da ideia da construção de um aeroporto, né? Levaremos em consideração aí, basicamente, o ruído, no caso aí, 200, esse ruído seria realmente questões de riscos, né? Acidentes, 20 mil sofrem, né? Ou 20 mil pessoas sofrem essa possibilidade do ruído da construção. Temos o custo de 4 bilhões, a morte por milhão, 0,06. Como nós temos ali a questão da incerteza e da independência de preferências, e vinculado principalmente aqui que está havendo ali situações de morte iguais, né? Então o fator de morte é igual, preferindo entre A a B, independente do fator de risco de morte. Então a ideia é que estejamos escolhendo A pelo menos, né? Então depende do que está sendo utilizado, mas nesse critério, 20 mil pessoas sofrem o barulho, o ruído. Na situação B ali, são 70 mil, mas nesse critério, o custo em si não foi talvez tão analisado, mas sim o benefício de menos pessoas estarem sofrendo os ruídos. Aí por isso é interessante que os atributos também pensamos neles em estar qualificando um peso, né? Então, muitas vezes, gastar um pouco a mais e menos pessoas serem afetadas por qualquer tipo de ruído traz um benefício. Aí nessa modelagem, é evidente que tem que se pensar nessa questão do custo vinculado a situações de risco, né? Fatores que estão ali envolvidos que possam trazer prejuízo. Então, nesse critério aqui, desse exemplo, a ideia é que estejamos pensando em, mesmo gastando mais, menos pessoas sofrerão aí com este ruído desta construção. Então, logicamente, pode escolher esse estado A aí como o mais apropriado para a construção aí, no caso deste aeroporto, né? Basicamente, então, as redes de decisão, a gente pode estar criando essas redes de decisões em cima de probabilidade, né? Mas basicamente desenhando desta forma como está aí, né? Então, formalismo de expressar e resolver problemas, estender redes bayesianas adicionais, né? A ideia também de que possamos usar algum software ou mesmo nós criarmos equações que estejam estabilizando essa rede em questões de probabilidade condicional, como diz a regra das redes bayesianas. Mas quando se pensa em construir um modelo desse, uma rede dessa de comunicação, de decisão, podemos estar usando essa referência aqui desta imagem, né? No caso, temos aqui a representação do estado atual do agente, suas ações possíveis, estados resultantes e utilidade, né? E para tanto, né, nós temos ali os ovais, representam as variáveis aleatórias, né? Então, nós temos as questões do ovais, o tráfego, mortes, barulho, custo, construção, né? Isso aí é usado para as questões aleatórias, né, que está envolvida aí na construção de um aeroporto. No caso, essa construção de um site, né? A retângulo é a nossa decisão sobre o que está sendo feito, né? Então, a ideia do que está sendo resolvido com essa rede de decisão. E para que estejamos ali, na última situação ali, definindo a utilidade, né? Um valor ali de uma equação que esteja proveniente a esta qualidade que estará envolvida nesta equação em si, tá? Então, a ideia aqui é que estejamos aí utilizando essa visualização aí, esse mecanismo de diagrama, para que estejamos, então, criando nossa rede de decisão, com os ovais sendo as variáveis aleatórias, que está envolvida ali no processo, né?
e, além disso, as decisões, esses retângulos, que estamos tentando prover, para que estejamos ali definindo a utilidade de cada um deles, e se existem ligações entre as questões aleatórias, para que possamos aí definir a função de utilidade. Muito bem, para que estejamos então pensando nisso, vamos então agora, nesse momento, fazer aqui uma pequena atividade que vocês farão agora, para que estejamos aí utilizando a maior utilidade máxima esperada dessa rede de decisão. A ideia é apenas que vocês, levando em consideração que estejamos aí, o ruído é fator de risco de pessoas aí que estarão sendo aferidas aí sobre isso, é só que vocês criem aí a modelagem matemática desta função de utilidade. Lembrar, a função matemática, vocês podem pensar em estar modelando, basicamente, desta forma aqui. Deixa eu só... Tentando colocar a função de utilidade, as variáveis possíveis, né, para que vocês possam modelar. E o objetivo aqui é minimizar o fator de risco. Evidente que terá aqui, entre x e y, uma função de utilidade que estará trazendo aí a questão do ruído, talvez como fator de separação, né, nessa questão aí, de qual utilidade máxima esperada. Então, apenas para que vocês modelem matematicamente a ideia de estar colocando a área aí, os fatores, os atributos morte, ruído e o custo da construção. Além disso, tentar aí observar qual seria o custo de 20 elevado à terceira, 150 elevado ao cubo, né? E analisando aí o ruído 200. É só fazer uma questão matemática simples, modelagem aí desses fatores que estarão criando ali a função de utilidade. Então, eu vou colocar utilidade, abre parênteses lá, morte, coloco o valor, ruído, valor e o custo, e a outra utilidade de y aos valores ali vinculados nesta rede. Bem simples, tá? Aí, o exercício 2. Patrícia considera 4 carros usados antes de comprar aquele com a utilidade máxima esperada. Paula, então a Patrícia considerou 4 carros usados antes de comprar aquele que tem a utilidade máxima esperada. Paula considera 10 carros e faz o mesmo, atrás, ou seja, da utilidade máxima esperada. Todas as outras coisas sendo iguais, qual é mais provável que tenha o melhor carro? Quem tem mais chance de ficar desapontada com a qualidade do carro? Aí vocês farão uma pequena pesquisa, acredito eu, que o número de amostragem, aí quando se cria aí uma questão mais ampla, né, pensando aí numa mineração de dados, se eu tiver mais volume de dados, eu consigo tirar padrões mais aproximados da realidade ou menos? Aí na descrição vocês vão ter que pensar nessa situação aqui. Na questão 2, né? Na questão 3, conforme a notação de preferência, os julgamentos realizados entre os estados. Aí tem um julgamento aqui, que eu acho que mostrei na aula passada aí, desse símbolo aí de B para A, C, D e A e D. Pode afirmar conclusivamente que a escolha pelo agente racional do estado B está correto? Vamos responder isso aí agora rapidinho para a gente sair para o intervalo com essas respostas. Entenderam, pessoal? Estão aí dormindo, acordaram, escutando? Como é que tá? Entendi, professor. Vou deixar aqui, ó, essas primeiras, vamos fazer essas duas primeiras, para que vocês aí já façam. E aí, como comprovante que vocês fizeram, vocês já vão me enviar no e-mail agora, tá? Então, Gabriel aí que está começando pela primeira vez a fazer, então respondam aí essas duas aqui, mais a primeira, que vou voltar daqui a pouco. E aí vocês estejam aí contextualizando as duas respostas. A primeira, pensar como cientista da computação. Se eu tenho um grande volume de dados para tirar um padrão e um pequeno volume de dados, qual eu vou conseguir maior assertividade em estar definindo um padrão e em poder ter chances de ter dados mais reais? Acho que é bem simples essa, né? E a segunda vai lembrar da notação que vocês tiveram acesso aí, acho que foi na aula sobre essa preferência aí de notação. Na aula 5, né? Diga. Qual assunto que você prefere no e-mail?
Pode colocar aula hoje, nossa aula, aula 6. Aula 6. Aula 6, IAC, Inteligência Artificial e Computacional. Show de bola, professor. Tá, joia. Eu já aguardo aqui no e-mail, vocês me comuniquem. Vou tentar olhar aqui se eu acho aquela informação que eu não consegui naquele momento sobre quais farão a prova de proficiência. Professor, eu acho que a Patrícia tem mais chance de ficar desapontada e a Paula tem mais chance de ter um carro melhor. Mas aí, exatamente, por quê? Porque a Paula tem uma amostra maior de dados, né? E a Patrícia tem uma amostra menor. Beleza, então, então isso aí é interessante, principalmente quando a gente usa mineração de dados, né? Big Data, né? Atrás de padrões. Aí você pudesse só fundamentar a sua resposta um pouquinho melhor, pode olhar texto da internet, tá? Para ver se o que vocês pesquisaram é interessante. Mas tenta fundamentar um pouquinho melhor. Tenta colocar pelo menos aí umas 5 linhas de fala sobre isso. Para explicar a um leitor que não sabe por que o prefiro ter mais chance para escolher um padrão, o que isso pode facilitar. Certo. Tiago, o Lucas. Então, o nome de vocês está para fazer a prova de proficiência, hein? O Fernando também. Tá bom, professor. Dá 15 horas de negócio. Dia 21. Eu acho mesmo? Que tá, mas Sério mesmo? Sério, só que a prova. De novo essa prova? A prova vai ocorrer aí na semana do dia. Deixa eu ver. Do dia 17 ao dia 21 de maio. 17 a 21 de maio. Vocês terão a prova de proficiência. E a prova de proficiência, vocês sabem que ela vale 2.000 pontos, né? Infelizmente, né? Isso aí é uma sacanagem da faculdade. E quase não tem nada para fazer no semestre, né? TCC final. Professor, aí. mas eu vou ver com o coordenador, porque a gente já fez essa prova. Não sei se a gente pode fazer. Não, conversa com ele. É que assim, a informação que eu tenho aqui é essa, tá o nome de vocês aqui na listagem. Mas é bom que vocês falem, porque quem sabe aí bom, porra, né? Não sei se realmente eu tô com uma informação errada, né? Deixa eu olhar aqui. Porque a gente fez semestre passado. Ah, tá. E aqui tem também o Rodrigo, também está aqui na lista. O Rodrigo da Silva Corrêa. Aí tem que ver, porque eu acho que o Rodrigo é 7º, né? O Paulo ali é 7º também. O Rodrigo... Gabriel também está aqui na lista, tá? Gabriel. Isso, 7º semestre, professor. É isso aí. Deixa eu olhar a data desse arquivo, que não sei, né? Esse aqui é desse ano, pessoal. Mas vocês conversam, tira essa dúvida com o coordenador, que daí vai ficar melhor, né? Evita... Ué, não é a turma inteira, é só alguns alunos? Todos vocês que eu vi aqui no nome, todos vocês estão na lista. No 7º semestre aqui do COP, todos os alunos fizeram, né? Talvez tenha mudado. Agora, do que está hoje, vocês que estão na sala, que os 6 alunos, vocês estão com os nomes lá na lista. Mas, então, no semestre anterior, o senhor só tinha o nome de um aluno da nossa turma. E no final, todo mundo teve que fazer. Pois é, foi estranho aquela época mesmo, hein? Eu também achei estranho isso. E aqui fala também que vocês farão para compiladores. Ô, Thiago, você consegue resolver isso aí para nós, cara? Cara, eu vou tentar conversar com o coordenador, mano. Porque sabe. Livra nós disso aí, fala que já tem coisa demais pra fazer no TCC aí. Não é que tem coisa demais para fazer. O problema é que a gente já fez isso, né? Aí não adianta, tipo, a gente faz, chega lá na frente, não precisava fazer, tem. Pronto. Confirme, tá, pessoal? É uma informação que eu tenho aqui, mas é bom confirmar para não haver surpresas, né? Tranquilo, professor.
Porque essa prova de proficiência, ela cai a vários assuntos, né? O semestre todo, né? Todas as disciplinas do semestre ou do curso? Na nossa situação, se eu não estou falando errado aqui, foi só do curso, só da matéria. Só da matéria? Da matéria. Isso. Tanto que ela vale 2.000 pontos só em uma matéria, não vale em todas. Ah, tá. Não, porque aqui tá falando que vocês vão fazer de compiladores. Então, é 2.000 pontos nessa matéria. E aí, professor, qual que é a primeira mesmo? A primeira, tá, vou voltar. É só para vocês modelarem aí matematicamente, colocando a U e as funções. Só voltar aqui. Só você vai colocar área, a utilidade U, a função, né, somando os fatores aí que estão aí vinculados. Colocando assim, entre aspas, deixando todas as propriedades deles, né? É bem claro, com uma imagem... Você quer que faz aqui, esse F, U ali, a fórmula? Não, coloque U, utilidade, né? Sim. Tá. Se você colocar a informação matemática, essa aqui. U, a utilidade do estado, né? No caso aí, área 1 e área 2. E aqui você vai colocar as propriedades. No caso, risco, né? Deixa eu ver. Risco. Morte, ruído e o custo. Pera aí, que minha internet tá meio ruim aqui, professor. Bota de novo lá. Tá. É que nem vi, né? Vai colocar aqui, ó. Vamos ver a fórmula, né? Só U. Vai fazer uma pequena fórmula, né? A função da área 1, né? São duas áreas, né? Área 1 e área 2, igual ao risco, né? Mais o ruído, custo e a questão da morte lá. Aí você vai fazer esses três e cada um, depois você vai substituir essas propriedades, esses atributos, pelos valores que estão ali embutidos. Apenas isso. Entendi. Para que vocês lembrem como modelar, tá? Esse é um pequeno exemplo que depois vai ver para vocês fazerem toda a modelagem completa. Ô, professor, como é que está sendo feito o sistema de avaliação, cara? Sistema de avaliação. Você fala... Não, eu digo só nas questões das aulas, das suas notas, tipo, em sala de aula. Então, essas atividades que você faz em sala, essa que eu estou avaliando por enquanto, tá? Aí, como o Gabriel perdeu, ele pode olhar as aulas, aí viu que nós trabalhamos, todo momento pós-aula tem uma atividadezinha que vocês têm que resolver e estar enviando. Para a prova, tem que pensar, então, no conteúdo em si, que vocês vão ter acesso aí todo ele, e as questões vinculadas ao conteúdo que estão nos slides, né? Não vai fugir muito disso. Pois é. Nas últimas aulas que o senhor estava aplicando as questões no intervalo e após o intervalo a gente dava a resolução, o senhor marcou o ponto, hein? Marquei. O senhor não apareceu, Lucas? Nem olhei, para falar a verdade. Dá uma olhada lá no mapa, tá? Todos vocês que estão trabalhando aí estão sendo lançadas as avaliações conforme a participação de vocês. Deixa eu avaliar aqui. Ô, professor, porque... Cara, eu não estou conseguindo meio que conciliar tudo que eu estou fazendo agora no momento na questão profissional com o estudo aqui, cara. Entendo. Então, Paulo, eu já, vou dizer assim, a gente entende, conhece, já você trabalhou bastante na disciplina passada, inteligência artificial, né? Então, fiz um projetinho lá bem grande. Foi até um dos mais assíduos. Então, a gente leva isso em consideração, tá? O que você pode fazer? Dá uma olhada nas gravações, eu envio a gravação depois, dá uma acelerada lá, vê o que foi trabalhado, tenta fazer e me manda como você está acompanhando, mesmo que não seja ao vivo, mas no momento você destinou para dar uma olhada na aula e passou o que foi feito na atividade. Se for assim, tudo bem, já consigo fazer, então. Tiro um final de semana e faço isso certinho. Isso, vai fazendo, acompanhando o que foi falado, chega lá no momento da atividade, vê qual era a atividade. São simples assim, mas esse conceito aí a gente tenta, mas os termos que vocês têm que entender, função de utilidade, teoria da decisão que está envolvida na função de utilidade, a gente cria uma rede de probabilidades para a gente poder estar definindo o que vai ser utilizado. Diga. Quantos pontos o senhor já distribuiu em... Já foram 600 pontos. Tô bem. Tá bem, Lucas? 600 aqui. Agora temos pessoas que ainda não... 600, professor? Foram 600. Deu o seu.
Fala o meu aí, professor. Fala o meu aí. 1018 aqui no meu. Só tem 18? 1018? Ué, 1018? Acho que você fez outra atividade, que a que eu lancei foi só 600. Eu acho que você deve ter contado. O dele deve estar contando aquele. Deve estar contando aquele desafio nota máxima. Alguma coisa. Pode ser. Eu não comecei o nota máxima ainda. Professor, conta aí. Semestre. E aí, professor, eu já faturei 2.000 pontos no trabalho de conclusão de curso lá, em primeira entrega, ó, ok. Beleza. Só um momentinho, é que eu tô olhando aqui, são duas listas. Quem tá perguntando para saber a nota? É o Fernando. Fernando, tá bom, Fernando, deixa eu olhar aqui. Também, Fernando, você tá com 600 pontos. Fernando Dias Toffoli. Falando de mim. Fernando Dias Toffoli, é isso? Cara bom. Não sai fora. Toffoli? Que isso, hein? Esse cara é bom, esse cara tem dinheiro. Esse cara aí rouba, hein? É isso, pessoal. Aí vocês vão participando e aí vão recebendo essas pontuações. No caso aí, nós temos que fechar mais os... Já foram 600, faltam mais 400 pontos para que estejamos encerrando, tá? Aí eu aconselho aí vocês, se vocês quiserem, procure esse Rio do Norvin. Lá é bem mais detalhado, caso vocês queiram ler. Nós estamos, só para que vocês tenham ideia, a página que nós estamos trabalhando aqui, deixa eu só ver a professor, Oi. Eu não entendi muito bem as escalas de utilidade ali, para como que eu vou valorar aquela U de S recebendo U de melhor prêmio possível, pior catástrofe possível. Então, o que você tem que valorar é o seguinte, por exemplo, nessa análise aqui, se vocês fossem criar, aqui, na hipótese da cabeça de vocês, vocês vão estar colocando aqui, por exemplo, a morte, teve 3 aqui, né? Mas vocês teriam que tentar criar aqui uma das probabilidades de 0 a 100 do que influencia isso na escolha dessa área A ou da área B, dessa função de utilidade. Então, por exemplo, o ruído é o fator de risco principal. Exato. Não, a morte, na verdade, talvez seja a catástrofe. Isso. Só que aqui, aí você pensa nisso, aí você tem, o ruído, eu acho que você entraria, assim, um agente racional que pensa na segurança, a morte é o pior. O ruído também atrapalha. Agora tem que ver o que o ruído poderá sobrepor para que eu gaste mais, para ter menos ruído, ou indiferente do ruído. Então, vou dizer assim, qual seria a probabilidade, a porcentagem de um ruído atrapalharia na sua função de utilidade? Dessas 3 aí, como é que vocês fariam a probabilidade de cada um dos itens para que vocês pudessem escolher qual seria o melhor a ser escolhido? Entendi. Vamos tentar, assim, 100%. A morte seria... escolher o local é 50%. O ruído, aí eu tenho 25%, ou 25% para o custo, aí já ficaria equilibrado. Aí vocês vão definir uma função com a probabilidade. Se eu usar essa probabilidade, eu consiga definir via valores qual área eu vou escolher, se é a área A ou B. Entendi. Os valores já estão aí aparecendo, né? Mas aí vocês vão criar uma funçãozinha com probabilidade, tá bom? Vou tentar ver aqui, professor. Isso, tenta separar. Eu sei que é uma questão, vocês não estudaram sobre qual a probabilidade, mas é só que vocês pensem e tentem sempre vincular as decisões vinculadas à probabilidade para que você tenha aí a função de utilidade a ser calculada para você. Uhum. Vamos ver, Eu ia falar outra coisa para vocês. Fica lá. Eu vou esperar o senhor... do livro. Tá, pode falar. O livro que vocês podem, tá? Quando se vocês acharem esse livro, a versão, a terceira edição do livro, nós estamos então trabalhando, basicamente, as unidades do livro, o capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, que trabalha então em cima de probabilidade, né? Qualificação das incertezas, probabilidade, e decisões simples e complexas. Lembrando que a simples a gente está vinculado a poucos estados, né? A complexa aqui, um estado geralmente estará vinculado ao outro, né? Num cenário de transições entre vários estados. Uhum. Mas é isso.
Aí esses lógica e tudo isso vinculado à probabilidade. Como vocês farão essa funçãozinha de utilidade de vocês, colocando a probabilidade para cada um dos itens aí, dos atributos, morte, ruído um pedaço e custo. Beleza? Caraca, entendi. Bom, vamos fazer então um intervalozinho agora, aí retornaremos às 20 horas e 45 minutos, tá bom, pessoal? Beleza. Beleza. Vou parar aqui a gravação.